Olá, pessoal do segundo ano. Vamos a mais uma aula de matemática. Eu espero que vocês estejam conseguindo acessar tanto a aula quanto o questionário e o material que eu estou deixando. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato ou pelo WhatsApp, né, que temos o grupo lá, ou pelo Moodle, tem a mensagem que vocês podem mandar diretamente para mim. Se for uma pergunta geral, manda lá no fórum, porque a pergunta de vocês pode ser, né, a dúvida também de outro aluno, que eu já respondo lá. Eu fico à disposição, então. A aula de hoje é sobre ângulos. Eu também deixei o meu e-mail aqui, angela.p.rodrigues4@gmail.com. A aula é baseada no livro Fundamentos de Matemática Elementar, do IESE, volume 3. Vamos começar falando o que é uma semirreta. Então, uma semirreta é cada uma das partes em que uma reta fica dividida por um de seus pontos. Então, nós temos uma reta aqui e tomamos esse ponto O, que divide a reta, uma semirreta, é desse ponto O para cá. Então, temos aqui o A duas linhas. Então, essa é a semirreta O, A duas linhas. E tendo esse ponto A', esta é a semirreta O, A'. Tudo bem? Outra forma de representar é com B e A pontos. Então, O, A' é igual a OA, com essa flechinha aqui, significa semirreta, e O, A duas linhas, é igual a OB, com essa flechinha aqui. Tudo bem? Então, essas são as notações para semirreta. O que é um ângulo? Ângulo é a reunião de duas semirretas de mesma origem, mas não contidas na mesma reta. Nós vamos ver que existem dois ângulos que as semirretas estão contidas na reta, mas vamos seguir com essa definição. Então, lados do ângulo. A semirreta OA e a semirreta OB são os lados deste ângulo. O vértice é o ponto O. O ângulo pode ser denotado como Azinho O com chapeuzinho B, ou tomando os pontos A, OB, com o chapeuzinho no O, que é a origem, ou B, OA, ou BOA, sempre com esse chapeuzinho no O. Se não tiver confusão, podemos denotar apenas com O. É comum escrevermos letras ou números para representar ângulos. Então, podemos usar alfa, 1, beta e assim por diante, né? Então, aqui, A, OB é igual a alfa e B, OC é igual a 1. Nós temos aqui ângulos em que as semirretas estão contidas na mesma reta. Então, o ângulo nulo é quando nós temos as duas semirretas, né, que não formam nenhum ângulo, ou ângulo de 0 grau. Ou podemos ver também como o ângulo de uma volta inteira, né? Esse ângulo aqui. O ângulo de uma volta também é desenhado dessa forma. Aqui nós temos o ângulo raso, ou o ângulo de meia volta, que mede 180 graus. O ângulo nulo, a gente está pensando na parte em que as semirretas se uniram, então o grau seria 0, de uma volta 360 graus, e o ângulo raso
de meia volta, 180 graus, né? Seria a medida. O interior de um ângulo são pontos internos. O interior do ângulo AOB, desse ângulo AOB, é a interseção de dois semiplanos abertos, a saber, alfa', com origem na reta OA e que contém o ponto B, e beta', com origem na reta OB e que contém o ponto A. Então, o interior são esses pontos que estão dentro do nosso ângulo. O exterior do ângulo é o plano que está externo aqui, né? Então, seriam esses pontos. Não estou conseguindo fazer pontos, né? Mas seriam esses, agora sim, seriam esses pontos que estão fora do ângulo. Tudo bem? Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Então, dois ângulos são consecutivos se um lado de um deles é também lado do outro. Por exemplo, vamos ver se eu consigo seguir. AOB e AOC, eles têm um lado em comum, que é esse aqui. Por isso, eles são consecutivos. AOC e BOC possuem o OC em comum. Então, também são ângulos consecutivos. Os ângulos AOB e BOC, não consigo fazer certinho aqui, mas acho que dá para entender. Eles são consecutivos, porque tem OB em comum. E, além disso, eles não têm pontos internos em comum, né? Os pontos internos desse ângulo não são pontos internos desse, e nem o contrário. Os pontos internos desse não são pontos internos desse. Significa que, além de consecutivos, eles são adjacentes, tudo bem? Então, são consecutivos quando tem um lado comum e são adjacentes quando são consecutivos e não possuem pontos internos comuns. Como que eu consigo comparar o ângulo? Para comparar, eu coloco um lado em comum para ver qual é maior, qual é menor. Então, aqui no primeiro caso, ABC, né? ABC é maior que DEF. Tudo bem? Nós colocamos um lado em comum e comparamos. Aqui nós temos, quando colocamos um lado em comum, descobrimos que ABC menor que DEF. Tudo bem? E quando nós colocamos um lado em comum e eles ficam com a mesma abertura, então esses ângulos são congruentes. Soma de ângulos. Então, a soma desses dois ângulos, eu faço com que eles sejam adjacentes e a soma dos dois é este ângulo formado. Unidade de medida de ângulos. Então, nós temos um transferidor. Aqui a gente não vai conseguir trabalhar muito, mas eu espero que vocês saibam utilizar para medir o ângulo.
Nós colocamos a origem aqui para poder medir. Então, este ângulo aqui, ó, é o ângulo de 1 grau. O transferidor, ele contém 180 graus, esse daqui, por exemplo, e tem também o que tem 360 graus, né, que é circunferência inteira. Nós chamamos ângulo de 1 grau o ângulo que corresponde a 1 de 180 do ângulo raso. Os submúltiplos do grau são o minuto e o segundo. Então, 1 minuto é o ângulo correspondente a 1 de 60 do ângulo de 1 grau. Estou escrevendo aqui de uma forma mais fácil. 60 minutos é igual a 1 grau. Aqui, reescrevendo também de uma forma mais fácil, 60 segundos é igual a 1 minuto. Então, a medida de um ângulo. A medida significa a abertura dele. Então, medir um ângulo significa verificar quantas unidades de 1 grau cabem no ângulo dado. Então, por exemplo, nesse ângulo, couberam 20 de 1 grau. Por isso, a medida dele, 20 graus. Ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares se e somente se a soma de suas medidas é 180 graus. Um deles é o suplemento do outro. Então, a medida de AOB mais a medida de RST, se colocarmos eles de forma que fiquem adjacentes, nos dá o ângulo raso de 180 graus. Então, por isso, nós dizemos que eles são suplementares, ou que um é suplemento do outro. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Geralmente, nós não colocamos, né, o ângulo de 90 graus. Eu não consegui fazer um de 90. Nós não colocamos assim 90 graus. Nós usamos essa notação aqui, né? Colocamos um quadradinho e um pontinho. E às vezes nem vem com 90 graus, vem só com essa notação de um quadradinho e um pontinho. Quando tiver essa notação, é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Ângulo agudo e ângulo obtuso. O ângulo agudo é aquele com medida menor que 90 graus. E o obtuso, aquele com medida maior que 90 graus, menor que 180 graus. O que são ângulos complementares? É quando a soma deles dá 90 graus. Então, eles são suplementares quando a soma dá 180 e são complementares quando a soma nos dá 90 graus. Trabalhando um pouco com os submúltiplos de grau, então, o que é 30 graus e 70 minutos? É o mesmo que 30 graus, 70 minutos é 60, está difícil aqui, 60 minutos mais 10 minutos, 60 mais 10, 70. 60 minutos é 1 grau, então 31 graus e 10 minutos. Aqui nós temos 110 graus, 58 minutos. 300 segundos é o mesmo que, como 60 vezes 5 é 300, então 5 minutos. Isso é igual. Então, 58 mais 5, 63, então 110 graus e 63 minutos
mais 63 minutos é 60 minutos mais 3 minutos. E 60 minutos é 1 grau, então 111 graus e 3 minutos. 150 minutos, então nós temos 45 graus. Opa. 45 graus. 150 minutos é o mesmo que 60 minutos mais 60 minutos, 120 minutos. Então, 20, 30, 40, 50, mais 30 minutos. Cada 60 minutos é 1 grau, então isso é o mesmo que 45, 46, 47 graus e 30 minutos. Aqui nós temos 30 graus, 56 minutos, 240 segundos é o mesmo que 60 segundos vezes 4. Então, é o mesmo que 4 vezes 60 segundos. Tudo bem? Deixar anotado só para a gente entender, ou dá para fazer direto também. Cada 60 segundos é 1 minuto. Então, nós ficamos com 30 graus. 56 mais 4, 60 minutos. 60 minutos é 1 grau. Então, 31 graus. Aqui vamos fazer a soma. Então, vamos fazer a soma de 30. Olha, agora melhorou. 30 graus e 40 minutos, mais 15 graus e 35 minutos. Então, nós vamos somar minuto com minuto e grau com grau. 40 mais 35, 40, 50, 60, 75 minutos. 30 graus mais 15 graus, 45 graus. Só que 75 minutos é o mesmo que 60 minutos mais 15 minutos. Então, nós ficamos com 46 graus e 15 minutos. O mesmo nós fazemos aqui, somamos segundos com segundos, minutos com minutos e graus com graus. Nós temos a subtração agora, 20 graus, 50 minutos e 45 segundos. Esse estava fácil, né? 20, 50 minutos e 45 segundos, menos 5 graus, 45 minutos e 30 segundos. Então, 45 menos 30, 15 segundos, 50 minutos menos 45 minutos, 5 minutos, 20 menos 5, 15 graus. A resposta desse, 15 graus, deveria ter feito de baixo. 5 minutos e 15 segundos. Então, vamos fazer o de baixo. Aqui nós temos 31 graus, 40 minutos, menos 20 graus e 45 minutos. Então, aqui eu estou tirando 45 minutos de 40. Não vai dar. Por isso, nós transformamos 1 grau, então ficamos com 30 graus. 1 grau é 60 minutos, então 60 mais 40, 100 minutos, menos
20 graus, 45. Opa, são minutos. Minutos, então não tem um desse aqui. 45 para 100, 55. Então, 55 minutos. 30 menos 20, 10 graus. Então, o resultado aqui, 10 graus, 55 minutos. Tudo bem? Então, quando fizermos a soma, se passar de 60, nós conseguimos simplificar, né? Jogando segundos para minutos e minutos para graus. Quando fizermos a subtração, se for preciso, como aqui, né, que nós tínhamos 40 minutos menos 45 minutos, nós retiramos 1 grau daqui e transformamos em minutos. Ou, se for preciso, retiramos minuto e transformamos em segundos. Tudo bem? Ângulos opostos pelo vértice. Então, são aqueles cujos lados de um são semirretas opostas dos lados do outro. Então, nós temos duas retas que se cruzam. E aí, esse ângulo e esse ângulo são ângulos chamados opostos, assim como esse ângulo e esse ângulo. O que eles têm de especial? Eles têm a mesma medida. Então, sempre que forem opostos pelo vértice, eles possuem medidas iguais. Utilizando os valores dos ângulos apresentados, indique a medida dos ângulos. Isso aqui é mais para reconhecimento. Quem é GAM? Então, GAM. GAM, a medida 62, ou 62 graus, deveria ter graus aí, né? AMG. AMG, 52. GN, esse acento deveria ter ficado no N, né? Mas eu não consegui. GNP. Então, GNP. Medida 100. 100. Quem é RPA? 38. Quem é RPM? RPM. Então, RPM nós não sabemos. Nós sabemos que tudo vale 180 aqui, que esse vale 38. Então, RPM é 180 graus menos 38. Então, é 142. Então, RPM, 142 graus. Na figura a seguir, as retas AB e CD são perpendiculares. O que significa ser perpendiculares? Significa que elas formam ângulos de 90 graus. Nesse caso, qual é o valor do ângulo X? Então, se tudo mede 90 graus e esse ângulo é 23, então X, olha, funcionou certinho, é 90 graus menos 23 graus. Então, X é igual a 67 graus. Tudo bem? Na figura a seguir, os pontos A, B e C estão alinhados, então estão na mesma reta. Qual é o valor do ângulo X? Então, se eles estão na mesma reta, esse ângulo é um ângulo de meia volta, então vale 180 graus. Quanto vale X? Então, X vale 180 graus menos
50 graus. No anterior, nós tínhamos que esses ângulos são x e 23 são complementares. E aqui nós temos que esses ângulos são suplementares, né? Então, x igual 130. Determine dois ângulos suplementares, sabendo que um é o triplo do outro. Então, nós temos um ângulo que é x e um que é o triplo do outro. Então, um ângulo x e o triplo de x, 3x. E eles são suplementares. Significa que a soma deles é 180 graus. Então, 3x mais x, 4x, igual a 180 graus. Aqui nós temos, então, que x é 180 graus dividido por 4, x igual a 45 graus. Na figura abaixo, vemos duas retas R e S concorrentes no ponto P. Determine, então, seria uma reta R e uma reta S concorrentes. Determine o valor de x. Se são duas retas, esses ângulos são opostos pelo vértice, ou seja, possuem a mesma medida. Então, 2x menos 6 igual a 41. Daí, 2x igual a 41 mais 6, 47. X igual a 47 dividido por 2. A bissetriz de um ângulo é uma semirreta interna ao ângulo, com origem no vértice do ângulo e que divide o ângulo em duas partes congruentes, ou seja, em duas partes de mesma medida. Nas figuras a seguir, sabendo que a semirreta OP, então nessa figura aqui, ó, OP, é bissetriz do ângulo AOB, determine o ângulo X. Então, se OP é bissetriz, então esse ângulo aqui também mede x. Como esse ângulo é um ângulo de 90 graus, então nós sabemos que 24 mais x, que é 2x, é igual a 90 graus. Bom, então, 90 menos 24, ficamos com 2x, igual 90 menos 24, 90 menos 30, 60, então 66, x igual 66 dividido por 2, 33 graus. Se aqui tivesse grau, né? Aqui nós temos que OP é bissetriz, então esse ângulo tem medida x. Este é um ângulo de meia volta, um ângulo raso, por isso a medida é 180 graus. Nós sabemos que 46 mais 2x igual a 180 graus. Então, 2x igual 180 menos 46, a gente pensa 180 menos 50, 50, 60, 70, 130, então 134, x igual a 134 dividido por 2. 134 dividido por 2 é 100 dividido por 2, 50, 30 dividido por 2,
15. Então, 65, 4 dividido por 2, 2. 65, 66, 67. Então, 67 graus. Quando temos duas retas, que no caso aqui não estão paralelas, né, cortadas por uma transversal, nós damos alguns nomes para os ângulos. Então, 2 e 6, eles são correspondentes, né? Estão mais ou menos na mesma posição. 3 e 5, eles são alternos, porque cada um está de um lado. Internos, porque estão na parte de dentro. Então, o 3 e o 5 são alternos internos. O 4 e o 6 também são alternos internos. Correspondentes, aqui nós temos o 1 é correspondente do 5, o 4 é correspondente do 8, o 3 do 7. O 1 e o 7 são alternos, porque cada um está de um lado, e são externos, porque eles estão na parte de fora. O 3 e o 6, eles são colaterais, porque estão do mesmo lado, né, da transversal, internos, porque estão na parte de dentro. Os ângulos 2 e 7 são colaterais, porque estão do mesmo lado, mas são externos, porque estão na parte de fora, não estão dentro, estão fora. Quando as retas são paralelas, nós podemos imaginar que entre elas, nós podemos andar nelas, né? E aí os ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Então, especialmente quando temos R e S, retas paralelas, nós denotamos dessa forma, R paralela S, algumas coisas acontecem. Então, os ângulos alternos internos são congruentes. Por que que alterno interno é congruente? Olha, se o ângulo B, a gente imaginar ele descendo, ele vai ser correspondente com o F. Então, vai ter a mesma medida de F. Só que o B é oposto pelo vértice do D. Então, B, D, F e H possuem a mesma medida. E aí a gente sempre imagina um Z ou um Z ao contrário aqui, né? Quando a gente vê esses alternos internos, eles têm a mesma medida. E a mesma coisa com C e E. Possuem a mesma medida. Os ângulos alternos externos são congruentes também. Se eles são alternos, né, um de cada lado, e são externos, eles também têm a mesma medida pelo mesmo motivo. Eu consigo abaixar esse ângulo aqui e aí são opostos pelo vértice, né? Já os colaterais, então do mesmo lado, internos, eles são suplementares. Olha, se eu abaixar o D aqui, eu tenho um ângulo de 180 graus. Então, os colaterais internos são suplementares. Os colaterais externos, então do mesmo lado, mas externo, também são suplementares. Os ângulos correspondentes, que eu já havia dito isso, são congruentes, têm a mesma medida. Porque eu consigo, né, como são paralelas, como se eu abaixasse uma das retas na outra, e aí os ângulos vão coincidir, as medidas dos ângulos vão coincidir, desde que as retas sejam paralelas. Então, nas figuras a seguir, as retas A e B são paralelas. Determine as medidas dos ângulos indicados por letras. Então, nós temos aqui A paralela a B. Nós temos esse ângulo de 70 graus. Então, o alfa é correspondente ao ângulo de 70 graus. Por isso, ele
tem medida 70 graus. O beta mais o alfa formam o ângulo raso de 180. Então, o beta é 180 menos 70. Ou seja, o beta é 110 graus. Vamos achar medida de x aqui também. Então, eu posso, imaginar o correspondente do ângulo de 120 graus. Aqui, 120 graus. Isso significa que 180 menos 120, 60. Então, x por 3 mais x, que é o mesmo que 3x por 3, é igual a 60. Por que 60? Porque é o ângulo raso, aqui 180, menos 120. Então, nós temos 4x por 3 igual a 60. Então, ficamos com 4x igual 3 vezes 60, 180. Então, x é 180 graus dividido por 4, que é 45 graus. Na figura, as retas R e S são paralelas. Determine a medida do ângulo x. Geralmente, quando aparece como se fosse um V, assim, o que a gente faz para resolver? A gente traça outra paralela. Eu vou traçar essa, finjam que essa é uma reta paralela a R e a S. Então, aqui nós temos ângulos. Vamos continuar a reta R e a S. Nós temos alternos internos aqui. Então, esse ângulo aqui mede 40, Tem um Z aqui, ó. A mesma coisa, esse ângulo e esse ângulo são alternos internos. Então, aqui é x. Então, quanto vale x? X vale todo esse ângulo aqui, que é de 75 graus. Ih, começou a dar problema de novo. Menos o ângulo de 40 graus. Então, menos 40 graus. X é igual 75 menos 40, 40, 50, 60, 70, 35 graus. Tudo bem? Percebam que quando a gente faz essa marcação aqui, tanto faz se eu fizer aqui, ou eu fizer aqui, ou eu fizer aqui, Isso não significa que o ângulo é maior. O que dá a medida do ângulo é a abertura, e não essa marcação que nós fazemos aqui, porque o 75 aqui, o 40 aqui. Bom, pessoal, espero que essa aula tenha ajudado vocês. Eu estou à disposição para tirar dúvidas, então entre em contato no WhatsApp, entre em contato no Moodle, mandando mensagem para mim, ou pelo fórum, se for uma dúvida geral. Eu aguardo, então, que façam o questionário, lembrando que o questionário é o que vai dar a presença de vocês. Tudo bem? Aguardo vocês, então, tá? Ah, uma coisa, nós teremos plantão de dúvidas. Lá em avisos no Moodle, eu coloquei o horário para vocês. E um pouco antes do nosso plantão de dúvidas, eu mando o link, tudo bem? Então é isso, pessoal. Obrigada, tchau, tchau.